Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Bia do Exponenciando e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre razão e proporção, como esses dois conceitos se conectam, né? E os tipos de proporção que a gente tem para poder resolver exercícios. Tem exercício também no final para a gente resolver, um bem simples para a gente saber como é que é. E se o vídeo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar aquele like e compartilhar com uma pessoa que você acha que vai gostar do vídeo e que vai ajudar ela também. E se você vem acompanhando o canal e vem te ajudando, não deixe de se inscrever, né, para poder ajudar a gente. E deixa nos comentários o que você está achando e qual conteúdo que ainda não tem no canal, mas que você precisa e ia te ajudar demais. Bom, chega de enrolação, vamos para nossa aula. Bom, vamos entender o que é razão e proporção, né? As palavras, o que elas significam, antes da gente começar a fazer as contas. Razão é a comparação entre duas grandezas relacionado à divisão. Então, como assim relacionado à divisão? Pensa em frações. A gente tem a fração 1/2. Ela equivale a 0,5, certo? Então, a gente tem a divisão dessa fração e a gente recebe a razão dela, certo? Então, a gente pode falar que essa aqui é a nossa grandeza. Deixa eu fazer uma setinha maior. Essa aqui é a nossa grandeza. E essa daqui é a razão da nossa grandeza. E aí que entra a proporção, porque a proporção fala o seguinte, que ela é a igualdade entre duas ou mais razões. Ou seja, se duas ou mais razões são iguais, as grandezas são proporcionais. Senão, não são. Bom, como assim? Pensa no 2/4. 2/4, isso aí. Ele também equivale a 0,5, né? Então, 2/4 é minha razão, é a minha grandeza, e essa daqui é a minha razão. A razão de 1/2 é a mesma que a razão de 2/4. Ou seja, as grandezas são proporcionais, né? Porque quando eu igualar elas, eu vou ter valores iguais. Basicamente é isso. E a gente tem tanto nesse formato aqui, ó, das frações, como eu coloquei aqui embaixo, todas elas valem 0,5, todas elas são proporcionais, porque elas são iguais. E a gente também tem o caso da porcentagem. Por exemplo, ó, forma de porcentagem, forma de fração, forma decimal. Todas equivalem ao mesmo valor. Todos é 20%, 0,2, enfim. E aí, então a gente tem proporções de várias formas diferentes. O que a gente mais usa são com frações assim, só que não são frações dadas, frações prontas, são frações que nós montamos. Você vai ver mais para frente um pouquinho. Por quê? Quando a gente fala de números assim dados, 2/4 é igual a 5/2, aí a gente tem que analisar e só falar, é ou não é? É igual? Proporcional? Não é? Não é proporcional. Só que a gente tem as nossas queridas situações problemas, porque se a matemática fosse só contas, a gente estava muito no céu. Com as situações problemas, a gente vai ter casos que a gente vai ter que analisar. Por quê? Porque nós temos os nossos tipos de proporções. E conforme o tipo, muda um pouquinho as coisas. Então, tipos de proporções diretamente e inversamente proporcional. Vamos ver a diferença? Diretamente proporcional é quando as grandezas envolvidas crescem ou decrescem juntas e de maneira proporcional. Já inversamente proporcional é quando uma grandeza cresce e a outra decresce, e sempre na mesma proporção. Entende o que eu quero dizer com cresce e decresce? A gente não vê isso só em números, mas em situações problemas, em coisas mais elaboradas, a gente vai acabar vendo. Vou dar um exemplo para vocês que vai ser assim, ótimo para vocês visualizarem. Então pensa assim, ó, eu tenho uma fábrica de caixas, caixas de o que vocês quiserem, e eu tenho um funcionário. Esse meu funcionário, ele trabalha lá na fábrica, fabricando as caixas e tudo mais, e ele demora cerca de 1 hora para fazer 20 caixas. Então, eu vou colocar 20 caixas por hora, certo? Aí, se eu for e contratar outra pessoa para ajudar ele, porque eu quero aumentar a minha produção, vamos pensar que a pessoa tem a mesma produtividade que ele, ou seja, também produz 20 caixas por hora. 20 caixas do primeiro funcionário mais 20 caixas do segundo, juntos eles vão produzir 40 caixas por hora. Mais ou menos, né? Uma estimativa.
Perfeito, então. Agora, a gente pode analisar certas questões que envolvem o quê? Diretamente proporcional. Aqui é a nossa caixinha, pronto. Por quê? Aqui, uma das grandezas vai ser os funcionários, a outra vai ser as caixas. Grandeza sempre vai ser o que está envolvido, o tipo de coisa que está envolvido. É funcionário, é tempo, é caixa, são copos, são paredes, pintores, casas, enfim, tudo isso vai ser grandeza. Bom, a minha grandeza funcionários, ela aumentou. Vou colocar assim, ó, A de aumentou. Só que quando eu aumento a minha quantidade de funcionários, a minha quantidade de caixas produzidas também aumenta. Só que se eu fizer o contrário, tenho 2 funcionários produzindo 40 caixas, vou demitir um. Agora eu tenho um funcionário que produz só 20 caixas, ou seja, os funcionários diminuíram, mas a quantidade de caixas também. Então isso é o que a gente chama de diretamente proporcional. Se uma grandeza aumenta o volume, a outra também. Ou, se ela diminui, a outra também diminui. Agora vem a inversamente proporcional. Fica com esse exemplo na cabeça: funcionário, caixa, 20 caixas por hora. Aí eu vou chegar para eles e vou falar assim: seguinte, pessoal, nós recebemos uma encomenda de 200 caixas e a gente precisa entregar essas 200 caixas amanhã, amanhã de manhã. Então nós vamos ter que produzir elas hoje, né? Vou colocar aqui 200 caixas. Vamos ter que produzir elas hoje. Ok. Se eu tenho um funcionário só, cada funcionário faz 20 caixas por hora, ele vai demorar 10 horas para produzir essas 200 caixas. Bastante tempo, né? Ele vai ter que fazer até uma horinha extra. E se eu tiver 2 funcionários? Bom, se eles fazem 40 caixas por hora, eles vão ter que trabalhar só por 5 horas. Olha como melhorou. Olha como diminuiu. Isso é o que a gente chama de inversamente proporcional. Porque a minha quantidade de funcionários aumentou, mas o tempo trabalhado diminuiu. Ou então minha quantidade de funcionários diminuiu, e aí o tempo trabalhado aumentou bastante. E aí a gente fala que isso é proporcional porque, perceba, funcionários foi de 1 para 2. Eu dobrei a minha quantidade de funcionários. Então é como se eu falasse assim, foi vezes 2. Já a minha quantidade de horas foi de 10 para 5. 5 é a metade de 10. Então é como se eu falasse que eu dividi por 2. Entende por que é na mesma proporção? De um lado aumenta em 2 e no outro lado diminui em 2. Por isso que a gente fala que é sempre na mesma proporção e por isso que é inversamente proporcional, porque sempre um aumenta, outra diminui e assim por diante. Isso aqui vai ser muito útil, porque a gente vai ter que fazer certas análises em situações de problemas. Tem problemas que são padrões prontos que você não vai ter que analisar, que são aqueles clássicos problemas assim: se para um vestido você gasta 20 metros de tecido, quantos metros você vai gastar para fazer 53 vestidos? Se para uma receita de bolo você usa 2 ovos e 3 xícaras de farinha, para quantos ovos e farinha você vai ter que usar para 5 receitas de bolo? São muito prontos assim. Eles sempre vão ser diretamente proporcional esses exercícios. Só que aí, quando a gente precisar de inversamente, a gente vai ter que fazer essa análise. Bom, tem uma observação aqui, que é: em ambos os casos, usamos regras de 3 para resolver questões de proporcionalidade. Então, tá assistindo esse vídeo? Tá um pouquinho ainda inseguro? Corre lá no meu vídeo de regra de 3 para você revisar a regra de 3 e ter mais uma passada disso aqui, porque não tem como falar de regra de 3 sem falar de proporcionalidade. Só que, claro que no vídeo de regra de 3 está um pouquinho menos mastigado. Aqui você vai ver um pouquinho mais do conceito. Vamos ver como é que a gente monta agora para resolver, porque até agora falamos como funciona, para que serve, como interpreta, mas e como eu resolvo? Bom, aqui eu tenho 2 jeitos de montar. O primeiro é da forma diretamente proporcional e o segundo é da forma inversamente proporcional. Vamos pensar assim, ó. Eu tenho a grandeza 1 e a grandeza 2. Em relação uma à outra, elas são diretamente proporcionais. E aí eu tenho aqui uma quantidade A da minha grandeza 1 é uma quantidade C da grandeza 2. Uma quantidade B da grandeza 1 é uma quantidade D da grandeza 2. Então, quando eu for montar, eu vou montar exatamente do jeito que tá. Grandeza 1, vou pegar um valor, colocar embaixo do outro. Então, A está para B. Agora, grandeza 2, a mesma coisa. Igual C está para D. Multiplicamos em X, a gente vai obter A vezes D é igual a B vezes C. Perfeito.
Isso aqui sempre vai funcionar. Inversamente proporcional é da mesma forma, só vai ter uma mudança. A grandeza que for inversa, você vai inverter. Então, nesse caso aqui, a gente tinha C sobre D no direto. Agora, no inverso, a gente vai ter D sobre C. Então, ó, A sobre B igual a D sobre C, porque eles são inversamente proporcionais. Quando eu multiplicar, eu vou ter AC igual a BD. Isso aqui é só para vocês entenderem como funciona a estrutura, mas vocês já vão ver no exemplo na próxima página que a gente vai resolver junto. Então, olha só, eu tenho essas duas situações. Isso aqui é muito legal, porque são situações que não tem enunciado, mas só com a tabela a gente consegue entender. Quer ver, ó? Receita de bolo. Para receita de bolo, eu uso 2 ovos, eu vou ter que usar um copo de leite. Se na minha receita de bolo eu usar 4 ovos, eu vou ter que usar 2 copos de leite. E aí vem a grande questão. Se eu usar 24 ovos, quantos copos de leite será que eu vou ter que usar? E é isso que a gente vai descobrir. Quer ver uma coisa legal? Como ela funciona? A gente sempre vai ter que pegar dois valores, né? Duas linhas, no caso, porque a gente precisa de uma fração um em cima do outro. Não pode ser 3, não pode ser 4, também não pode ser 1. Se eu pegar essas duas linhas que já têm os valores resolvidos, vocês vão ver que vai dar super certo. Que vai dar a mesma coisa. Vai dar, tipo, um número igual ao outro. Quer ver? Ó, 2. Ah, é verdade. Primeira comparação. Escolhe a coluna que tem a nossa incógnita e compara. Quantidade de leite aumenta, de ovo aumenta também. Quantidade de leite diminui, de ovo também diminui. Então, em relação ao leite, os ovos são diretamente proporcionais. Aí eu faço, primeiro, a coluna que eu comparei, que é a da incógnita, 1 sobre 2, igual 2 sobre 4, porque é diretamente proporcional. Vamos multiplicar em x? Eu vou ter 2 vezes 2 é igual a 4 vezes 1. Ou seja, 4 é igual a 4. Perfeito. Se desse 4 igual a 3, 4 igual a 2, 5 igual a 1, totalmente errado. A gente fez alguma coisa que não estava certo. Mas se os números estão batendo, a proporção sempre bate. Você vai sempre chegar em um número igual a ele mesmo. 4 igual a 4, 2 igual a 2, 1 igual a 1, 0 igual a 0, enfim. Agora, vamos escolher mais linhas para a gente fazer, né? Então, primeiro eu vou pegar a linha que tem a incógnita e eu vou escolher uma dessas duas. Eu vou acabar escolhendo a primeira linha porque ela tem valores menores, então a nossa conta vai ficar um pouquinho menor. Vamos montar então. Primeira linha, aqui eu vou ter 1 sobre x agora, né? Não vai ser 1 sobre 2. Igual 2 sobre 24. 2 sobre 24. Vamos multiplicar em x, eu vou ter 2 vezes x, que é 2x, igual a 24 vezes 1, 24. X é igual a 24, o 2 que estava multiplicando vai passar dividindo. Então, pensa assim, se ele estava na linha de cima, ele passa para a linha de baixo. Dividido por 2. Então, x é igual a 12. Isso significa que para cada... Se eu tiver que fazer 24 ovos na minha receita, eu vou precisar de 12 copos de leite, para a receita se manter a mesma. Certo, pessoal? Tranquilo, né? Agora a gente tem um outro exemplo. Aqui embaixo, que é de impressão. Olha só que legal, a gente tem aqui uma meta, né? Tem que ser 200 provas, então isso aqui já vem com cara de inversamente proporcional. Vamos analisar? Impressão de 200 provas. Uma impressora demora 8 horas para imprimir 200 provas. 4 impressoras demoram 2 horas para imprimir 200 provas. Quanto será que 2 impressoras demoram para imprimir todas essas provas? Perceba, ó. Vamos pegar aqui a nossa coluna da incógnita. Lembrando que dessa vez eu coloquei um Y aqui. Porque, assim, dizendo como alguém que já passou por isso, infelizmente, se a gente aprende só com X, quando a gente coloca outras letras, às vezes a gente se confunde, não, acha que não sabe fazer, não entende. Mas você pode colocar a letra que você quiser. Vai sempre ser a mesma coisa. Então, vamos testar com algumas letrinhas diferentes para ir assimilando na nossa cabeça. Quanto mais impressoras eu tenho, ó, aumentou as impressoras, a minha quantidade diminuiu. Então, se aqui aumentou, aqui diminuiu. Se aqui a setinha tá para cima, aqui tá para baixo. Inversamente proporcional. Ou seja, se a gente já sabe isso, que é o mais importante, agora é só a gente montar. Vamos montar então? Ó, em relação às horas, as impressoras são inversamente proporcionais. Então, vamos escolher
primeira linha de novo e a linha da incógnita para montar. Aí, vamos lá. 8 está para y, assim como 1 está para 2. Calma lá, inversamente proporcional, troca a ordem. Então, 2 está para 1. Agora sim, a gente multiplica em x e a gente vai obter y vezes 2 é igual a 2y, igual 8 vezes 1, 8. Y é igual a 8, que era multiplicando, passa dividindo, estava em cima, vem para baixo. 8 dividido por 2, y é igual a 4. Tcharam! Bom, para 2 impressoras, elas vão levar 4 horas para imprimir as 200 provas. Viu que não é tão difícil assim? No vídeo de regra de 3, a gente vai falar sobre regra de 3 composta, que aí a gente trabalha com mais grandezas. Não vai ser difícil, o esquema vai ser o mesmo, só vai ter uma pequena alteração que é na forma de montar, porque, né, aqui a gente monta facinho com 2. Mas esse vídeo é super importante para você entender de fato o conceito de razão e proporção, e aí você vai conseguir entender muito bem como funciona a regra de 3, até porque a regra de 3 ela é só uma ferramenta, né? Ela é uma operação, que nem mais, que nem menos, que a gente aplica em questões de proporção. Bom, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, de compartilhar com aquela pessoa que está precisando entender ou relembrar. Deixa aqui nos comentários o que você quer que eu traga. Ah, eu vou ter uma prova de tal conteúdo. Deixa aqui, se eu tiver assim, de bobeira, eu faço um vídeo sobre isso aí para ajudar você. E você me ajuda se inscrevendo e curtindo o vídeo. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo, gente. Tchau!